Salve, fiel, tudo bem com você? Eu acho que não, né? Porque ninguém gosta de perder um derby, principalmente na casa do rival. Que nem foi a casa deles, né? Foi na Arena Barueri, porque eu acho que o Allianz Parque lá tá tendo show, enfim. Só que, cara, hoje o Corinthians teve uma das piores atuações de 2025. Pra mim, hoje foi a pior. Nem se compara com o Barcelona de Guayaquil, do time contra o CV lá fora de casa. Não, hoje pra mim, esse derby específico foi a pior atuação do Corinthians em 2025, fiel. E vamos analisar nesse pós-jogo por que o Corinthians jogou tão mal e foi superado pelo Palmeiras. Palmeiras 2, Corinthians 0, vamos analisar hoje, fiel. Então já deixa seu like, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, né? Aqui no caso pós-jogo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, fiel. Eu sou o Bruno e você está na Central SCP e agora vamos falar sobre o jogo. Fiel, você que garantiu o mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo, então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você corintiano que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Foi com o seu time que tinha para ir, né? Porque estamos sem Gustavo Henrique, tá certo? O Félix Torres foi sacado do time, porque ele vinha falhando muito. Continuamos sem Garro, sem Andileri e sem Hugo Souza. Então, o que temos para hoje são os jogadores que vimos jogar hoje, que infelizmente não têm condições de vestir a camisa do Corinthians, né? De vestirem esse manto sagrado que é o Corinthians, enfim. Quem foram os titulares? Começamos com o Donelli, Mateuzinho, Kaká, que substituiu o Félix Torres porque ele foi destacado do time, né? Pelas falhas que ele cometia, né? Ele vinha cometendo. André Ramalho, que assumiu a posição porque o Gustavo Henrique ainda está se recuperando da lesão desde o jogo contra o Huracan. E o Matheus Bidu na lateral. No meio de campo tivemos o Losango. Muitos torcedores achavam que íamos entrar no 4-3-3, assim como foi na final, né? Com o Romero caindo pela direita, apoiando o Mateuzinho na marcação. Enfim, mas não, hoje vamos com o Losango. Tivemos o Ranieri, primeiro volante como sempre, Cari caindo pela esquerda, José caindo pela esquerda, Cari caindo pela direita no caso, né, perdão. E o Brando Bidon, né, mais centralizado, fazendo o papel do Garro ou do Coronado, né. E a nossa dupla de ataque, Yuri Alberto mesmo fazer pai, meio pela esquerda e Yuri pela direita. E como foi o jogo, gente? O jogo, o primeiro tempo foi sofrido. Foi sofrido. Gente, pelo amor de Deus, cara, eu nem sei o que comentar. Vamos começar já pelo gol, né? Porque, cara, eu vou explicando no decorrer desse vídeo aqui as coisas de porquê foi tudo dando errado, né? E começar pelo gol, né? A explicação é que a bola sobrou pro Piquerez, né? Porque a bola havia vindo de uma bola rebatida, né? Se eu não estiver enganado. Aí o Carídio, ele tira o pé, né? Tipo, parece que ele não vai na bola, a bola sobra pro Piquerez. Aí quando o Carídio tenta voltar, o Piquerez já avança um pouquinho e manda de esquerda. E o André Ramalho, ele vira o corpo para a bola. E a bola acaba indo, o Donelli não chega nela. Primeiro gol do Palmeiras, gol do Piquerez. Acho que foi aos 10 minutos de jogo, 13 minutos por aí. E, cara, o erro dessa jogada foi da zaga do Corinthians e do Carídio e do Donelli também. Por quê? O Donelli é o seguinte, o Donelli não é um goleiro que passa confiança. O Donelli é um goleiro que, cara, nem tem o que falar do Donelli, cara. 5 jogos aí como titular, né, desde a lesão do Hugo, da final do Paulistão, e 5 jogos que não passa confiança, certo? Era uma bola defensável, o Hugo Souza defenderia, né? E não temos muito o que falar do Donelli. O Carídio errou porque ele foi frouxo na marcação do Piquerez, ele deixou a bola e quando viu que o Piquerez tinha uma oportunidade de chutar, ele tentou voltar, só que não deu tempo. O André Ramalho, né? Ele quis virar o corpo para a bola, não sei porquê, ele tem problema mental, né? Parece, né? Só tô comentando aqui. Ele virou o corpo para a bola e nem teve chance de bloquear o chute. O Piquerez acertou um chute em que o Hugo defenderia, mas como não temos o Hugo hoje é o jogador que mais faz falta no Corinthians.
Porque o Corinthians sem o Garro até que dá pra a gente jogar bem, assim, sabe? Mas o Corinthians sem o Hugo Souza e sem a zaga titular, que é o Félix Torres e o Gustavo Henrique, que a gente dá, não dá pra jogar sem o Félix e sem o Gustavo Henrique. Hoje você vê a zaga do Corinthians, que era o André Ramalho e o Kaká, só falhando, gente. Essa zaga não passa confiança. Se o goleiro não passa confiança, imagina a zaga, tá certo? Porque aí você tem a zaga que deixa qualquer chute passar por eles e você tem um goleiro que também não passa confiança e qualquer bola de fora da área toma gol. O Donelli é o famoso chama golaço. É tipo o Volpe do Grêmio, só chama golaço. Nós temos nosso Volpe que é o Donelli. Vocês vão falar que ele é jovem ainda, mas gente, não dá para assumir o gol do Corinthians nesse momento. Eu tentaria pôr o Felipe Longo para ver como ele reagiria. E se ele tivesse uma boa sequência, deixava o Felipe Longo até o Souza retornar da sua lesão, né? Só que isso não vai acontecer, sabemos, né? Porque vai manter o Donelli, a sequência do Donelli vai ser contínua, se eu estiver correto aqui, né? Só que com uma zaga que os zagueiros falham toda hora, que é o caso do Ramalho, que começou em 2025 e continua sendo péssimo, e o Kaká, que sempre foi péssimo, né, e só continua sendo péssimo, o Donelli, que não passa confiança, iríamos sofrer muito nesse jogo, né. O segundo gol do Palmeiras também foi assim, de fora da área, né, do Emiliano Martinez, eu acho o nome do cara, eu não lembro, acho que é Emiliano Martinez, ele chutou de fora da área, o Donelli está um pouquinho mais posicionado e também não jogou na bola. Os dois chutes, a gente sabia que o Hugo Souza pegaria. Nem tem debate, o Hugo Souza pegaria em ponto final. Essa é a minha opinião, tá certo? E a zaga, de novo, deixa eu chutar. O problema do Corinthians é que sempre quando tinha escanteio ou falta, no caso, os jogadores do Palmeiras sempre tinham alguém na segunda bola. O que é a segunda bola? A segunda bola é quando você cruza uma bola na área, ou de falta ou de escanteio, aí a bola acaba sobrando para alguém do time adversário que está fora da área. A famosa deixou sobrar a segunda bola em campo. Tá certo? Rebateu, mas a bola acaba sobrando para o seu adversário, porque ninguém está marcando os caras que estão fora da área, né? E o Corinthians foi isso, né? O Emiliano Martins acaba chutando e faz um golaço assim, 2-0 para o Palmeiras no primeiro tempo, e o Palmeiras começou a tirar o pé do acelerador um pouco, e o Corinthians começou a melhorar um pouquinho na partida. O único que tentava algumas jogadas era o Memphis Depay, que foi o melhor da partida, já adiantou logo aqui. Do Corinthians, o melhor foi o Memphis, tá certo? Cara, é vergonhoso a atuação do Corinthians hoje. O Caride estava muito mais espetado. Você vê que o Caride está muito desgastado fisicamente. Você vê que não é aquele Caride que a gente está acostumado a ver, que pô, ele cadencia o jogo e estava mais espetado pela direita, tá certo? Você vê que não era o mesmo Caride. Não era o mesmo Caride por conta do desgaste físico que ele teve, tá certo, filho? Tá. O Corinthians teve alguma boa chance no primeiro tempo? Quase nenhuma. Só uma chance no primeiro tempo, que foi o Memphis dá um passinho infiltrado pro Roberto, que ele acaba chutando mascado e vai para escanteio, né? Só que o Memphis teve chances de gol. O Memphis estava tentando criar. Você via que o Memphis, ele dava uns dribles, tentava uns passes mais verticais, uns passes longos, invertidas, né? Tentava passes infiltrados. O Memphis estava tentando criar alguma jogada, só que o time do Corinthians não correspondia. O Roberto mesmo nem conseguiu encostar na bola direito no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele nem apareceu no jogo. Porque os passes não chegavam para o Yuri Alberto. Então, tá. Aí você tem o segundo tempo. Segundo tempo, mesma coisa. Aí você tira o Bidu, porque o Bidu tava subindo muito e tava deixando a lateral esquerda do Corinthians muito, né, tá muito exposta, né? Parecia uma avenida. Aí o que você faz? O Bidu, que parece mais um ponto do que um lateral, porque ele sabe atacar, mas defender ele não sabe. Tanto que às vezes o Kaká tinha que fazer o lado dele, porque ele demorava para voltar, para recompor, né? O que o Emiliano teve que fazer, porque o Ramon Dias está suspenso. O Emiliano colocou o Hugo para ficar mais defensivo e soltava o Mateuzinho pelo outro lado. Então o Hugo saía de vez em quando, o Hugo só avançava quando o Corinthians tinha a bola. O Mateuzinho não, o Mateuzinho avançava quando o Corinthians ainda não obtinha a posse de bola, né? Então, colocar o Hugo é uma boa escolha, até porque ele jogou bem no derby do ano passado, né? Lá na Arena. E para marcar o Estevão também, já que o Bidu não consegue fazer isso. Aí você tira o Ranieri e coloca o Romero, né? Aí o José Martinez vai para fazer o primeiro volante, o Caride continua mais pela esquerda, o Bidon continua pela esquerda agora, o Caride pela direita, né? E o Romero fica flutuando entre a direita e o meio de campo. Você vê que às vezes o
o Romero caía pela direita e às vezes o Romero também flutuava pelo meio campo. Então ele ficava revezando, assim como o próprio Memphis Depay, que flutuava entre a esquerda e o meio de campo, tá certo? Para tentar criar alguma oportunidade pro Corinthians, tá certo? O Bidon, que era para ser esse cara para substituir o Garro Coronado, não conseguiu desenvolver bem esse papel no jogo de hoje, infelizmente, né? E, cara, mesmo assim, o Corinthians continuou jogando mal. O time não tinha criação, o time tava muito dormindo, o time tava sonso hoje. Tava sonso igual o goleiro e a zaga. O time não jogou nada hoje, essa que é a verdade, né? Cara, sem a zaga, sem o Hugo, até sem o Galo e o Odilei, o Corinthians não vai render. Não vai render, tá? Sem o Galo até rende, mas sem o Odilei e sem a dupla de zaga titular não vai render, tá certo? Você pode falar o que quiser do Félix, Gustavo Henrique, mas eles hoje são os melhores zagueiros que o Corinthians possui, né? Cara, ainda teve o terceiro gol do Palmeiras, que foi do Vitor Roque, que graças a Deus estava anulado, e mesmo assim o Donelli foi mal, porque era pro Donelli sair para tentar interceptar o passe por cima de soco, né? Só que é um goleiro que fica muito debaixo da trave. Cara, você olha pra cara do Donelli e você pensa, esse é o goleiro adversário meu? Aí o jogador, o companheiro pensa, esse é o goleiro do meu time? Porque o Donelli é um cara que não passa nenhuma confiança, é um cara que não passa respeito. Cara, o Donelli, ele é só um cara tranquilo, tipo isso, né? Aí depois você tira o Roster Martinez e coloca o Hector, né? Aí o Brambidon, ele fica mais primeiro volante ali, o Hector cai mais pela esquerda, mas ele também às vezes ia para a área. O Memphis flutuava entre a esquerda e o meio ainda, o Romero a mesma coisa. O Carídio volta realmente para ser um meio campista, até porque enquanto o Rossé esteve em campo, ele ficava mais espetado pelo lado direito, só cruzando bola na área. Aí você cruza a bola na área, sendo que você não tem um atacante de referência aérea, tipo o Hector Hernandes. Aí quando o Hector entra, você para de cruzar a bola na área. O Corinthians não tem coerência, tá? O Corinthians não tem um outro esquema para jogar sem ser esse. Porque o Carídio na direita já é manjado. Aí você tenta o Bruno Bidon no lugar do Garro e não dá certo. O Roster Martins pela esquerda também, né? No jogo de hoje. Então o Corinthians não tem uma variação tática, é sempre a mesma tática em todos os jogos e alguns técnicos vão pegar isso para tentar achar os pontos fracos, assim como o Palmeiras achou hoje, né? Marcando muito bem a gente e acertando 2 chutes que infelizmente foram gols, né? Aí a nossa melhor chance foi com o Hugo, o lateral esquerdo, que chutou aos 46 minutos do segundo tempo. 20-40. O Corinthians não tinha chutado no jogo até os 46 minutos do segundo tempo. Isso não é normal, gente. Aí você vê lances da dupla de bananões, né? Que é o Ramalho e o Cacajus. Cara, eu não vou cortar mais nada. Agora vamos para a atuação individual, né? O Corinthians hoje perdeu por conta da variação tática, né? Por conta das peças que estavam também em campo. Enfim, vamos agora falando individualmente de cada atleta. Hoje, Donelli foi péssimo. Mateuzinho, sei lá, decente também. A dupla de zaga, péssima. Eu nem sei quem é o pior da partida, pra ser sincero. Pra mim, todo mundo que foi péssimo hoje foi o pior da partida. Matheus Bidu, péssimo. Ranieri, decente. José Martinez, cara, de péssimo. José Martinez hoje foi péssimo. Péssimo para decente, assim, mas péssimo. Carídio, péssimo hoje, infelizmente. O Carídio hoje foi péssimo, porque ele tá muito desgastado. Hoje não era jogo pro Carídio. Por mais que a gente precisava dele hoje, você via que ele estava sendo muito bem anulado, né? O mérito do Palmeiras por isso. Bidão hoje foi decentezinho, né? Memphis, o craque da partida pelo lado do Corinthians foi o Memphis. O Memphis foi o único que tentou alguma coisa, que construiu jogadas, estava tentando dribles, que estava tentando passes mais ousados. Então o Memphis hoje foi o craque do Corinthians e ninguém me tirou da cabeça isso, tá certo? E o Alberto hoje também foi péssimo, até porque ele não apareceu muito no jogo. Aí vamos para os reservas, né, que entraram. Romero, péssimo. Aí você tem também o Hugo, que foi decente no jogo. O Hector Hernandes, que foi decente também, né? Eu não vou comentar muito. Enfim. Cara, eu acho que só foram esses que entraram no jogo. Só foram essas 3 mudanças que fizemos. Tá certo? E, cara, contra o time
de nível técnico melhor do que outros, a gente vai sofrer. Sem os nossos titulares, iremos sofrer. Agora, contra um Sport, contra um Vitória, contra esses times assim, dá pra gente ganhar. Só que se a gente não tiver nossos titulares contra times maiores, tipo um Flamengo da vida, um Palmeiras, até o São Paulo, a gente vai sofrer para ganhar. A tendência é perder. Então vamos torcer logo para que o Félix Torres volte para o time titular, que o Gustavo Henrique se recupere logo, que o Andileri se recupere logo, que o Galo também se recupere e principalmente o Hugo Souza, que é a cara do Corinthians, é o Hugo Souza hoje também. Enfim, Fel, comente aqui o que você achou sobre esse jogo, tá certo? E até o próximo pós-jogo, que eu espero ser mais feliz, né? Porque hoje realmente foi um desastre.